O nosso assunto de hoje é afetividade. E quando falamos de afetividade, é importante observar que cada pessoa tem a sua maneira de ser. Existem pessoas que são expressivas, afetivas. Existem pessoas que são mais retraídas, vamos dizer, alguns até chamam de pessoas frias. Mas entenda que cada um, de uma maneira, procura expressar aquilo que sente. Quando você pega uma pessoa que veio de uma formação com pouca afetividade, essa pessoa tem uma relativa dificuldade de expressar. Uma relativa dificuldade de expressar. Quando você pega uma situação no relacionamento conjugal, é por demais importante que se observe o quadro emocional do cônjuge. Porque quando o cônjuge tem uma situação que ele traz no seu histórico, automaticamente isso vai repercutir no seu relacionamento. Então, olhando pelo aspecto individual, nós vamos entender que uma criança que foi criada de uma forma muito ríspida, uma criança que não tenha sido desejada, uma criança que foi maltratada pelos pais, uma criança que presenciou muitas brigas no relacionamento da família, aquilo que a criança absorve no começo da sua infância, que muitas das vezes ela não coloca isso, ela não externaliza isso, com certeza absoluta isso vai aparecer na fase adulta. Então, normalmente, quando eu lido com alguém que na fase adulta tem dificuldade de expressão, eu vou entender que alguma coisa aconteceu na infância dessa pessoa. Eu sei que o fator temperamento, ele interfere muito na comunicação da pessoa. Então, quando você vê uma pessoa muito expansiva, falando com muita facilidade, uma pessoa que é sorridente, você entenda que essa pessoa tem um temperamento que facilita isso. Quando você pega uma outra pessoa que é mais fechada, né, que você olha, parece que está de mau humor. Não está de mau humor, né? Está bem, mas por natureza de temperamento, é uma pessoa mais retraída. Esse é um aspecto que acontece e que o que temos a fazer nisso daí é aprender quais são os limites, ou seja, para que não entremos no extremo, porque não é questão de certo ou errado. É a questão de diferença. Às vezes alguém fala comigo, mas minha esposa age assim. Eu não faria isso. Meu marido faz isso. Eu não faria aquilo. Eu digo, ok, eu entendo. Na questão do temperamento, não é questão de certo ou errado. É questão da forma de ser que nós precisamos trabalhar para não ficar nos extremos. Mas o outro fator que afeta muito a comunicação e principalmente na questão afetividade é a questão origem, histórico, aquilo que aconteceu. Quando eu falo que a falta de afeto prejudica o relacionamento, entenda bem uma coisa, não é que as pessoas não se amem. E muitas das vezes há uma confusão entre amor e afeto, como se as duas coisas fossem uma só. E eu explico que não.
Amor é um sentimento. Afeto é uma expressão. É possível uma pessoa amar e não expressar. E é possível uma pessoa expressar, sabe aquele amigo, aquela pessoa que na sua frente é uma pessoa muito expressiva, mas quando ela vira as costas, ela está falando mal de você? Ela demonstra afeto, mas não há sentimento. Isso é perigoso, isso é desagradável. Mas o que acontece? Quando a pessoa traz no seu histórico fatos que aconteceram, isso pode alterar o comportamento da pessoa, de forma que ela deixa de ser aquilo que ela deveria ser. Então, a criança que não recebe na sua infância, e há um período aí que vai de 7 ou 8 a 12 ou 13, que é o período de formação de conceitos, a criança vai, nessa fase de pré-julgamento, estabelecer os seus conceitos e ela olha para tudo aquilo que ela vivenciou na sua casa. E ela vai arrastar isso, muitas das vezes, por anos, até que um dia venha o entendimento claro de como ela deve lidar com essas situações. Duas situações prejudicam muito a criação de um filho: o abandono, ou seja, a falta de atenção, a questão do que o filho possa interpretar como rejeição, isso prejudica por demais. E também prejudica o excesso de atenção. O excesso de atenção. Uma criança que tem muita atenção de pai e mãe, ela também fica insegura, porque ela não consegue desenvolver as suas habilidades com segurança, e tudo que ela for fazer, ela quer a presença do pai ou da mãe para fazer, porque ela não consegue. Muitas vezes os pais não se dão conta disso. E, infelizmente, eu uso a figura com as mãos, eu uso a figura como se fosse uma massa de modelar, que os pais têm que estarem trabalhando essa massa para formar alguma coisa que eles têm como objetivo formar. Só que entenda uma coisa, essa massa de modelagem, ela tem tempo para secar. Então, se os pais não souberem trabalhar bem com as mãos para modelar essa massa, ela vai secar e nem sempre vai ser aquilo que os pais queriam que fosse. Porque a massa secou. Porque não foi bem trabalhada, saiu diferente daquilo que queria que fosse. E na realidade, nós vamos entender o comportamento da pessoa. Aos pais, usamos a expressão, vamos entender o comportamento dos nossos filhos, não na infância. Não na infância. Nós vamos deparar, vamos confrontar, vamos ver essa realidade quando chega na adolescência. E na adolescência é muito comum o adolescente ser chamado de rebelde. Mas a verdade é que o que ele expressa na adolescência é fruto daquilo que aconteceu na infância. E toda a informação que ele recebeu, se não foi uma informação saudável, se não foi uma informação que gerasse confiança no relacionamento dos pais com os filhos, isso vai refletir em conceitos que distanciam os filhos dos pais. Problemas diversos acontecem no relacionamento e é possível que cada um aqui tenha a sua história diferente. É possível. Filho preferido pelo pai, talvez você tenha sido o filho preferido do seu pai ou da sua mãe.
Ou talvez você não tenha sido preferido e você acha que o seu pai ou a sua mãe preferiu o seu irmão, a sua irmã. E aí você se sente como que rejeitada ou rejeitado. E tudo isso vai afetando o emocional da pessoa e ela cresce com limitações na área afetiva. E quando ela entra numa relação conjugal, isso vai vir à tona, infelizmente. Se os dois cônjuges não estiverem no equilíbrio emocional que cada um precisa, a probabilidade desse casamento, quando vier uma situação adversa, a probabilidade de entrar em crise é muito maior quando os dois estão trabalhando bem o equilíbrio emocional. Porque trazemos conosco o nosso histórico, trazemos conosco aquilo que aconteceu na nossa vida, ao longo da nossa vida. Eu ouço pessoas, há anos eu ouço pessoas, e eu vejo as histórias mais incríveis possíveis, daquilo que aconteceu ao longo da vida dessas pessoas. É como, fazendo uma ilustração, eu diria o seguinte: eu tenho essa folha, ela está sem nenhuma marca, mas entenda agora quando eu dobro essa folha, antes, o que eu colocasse nessa folha cairia onde eu joguei. A partir do momento que ela adquiriu esse formato, o que eu jogo nessa folha vai cair aqui. Não vai parar aqui, vai cair aqui. Aqui comparo o que estou dizendo com esse exemplo. Os fatos que aconteceram na vida, que marcaram a vida de uma pessoa, nós vamos chamar isso de fraturas emocionais. Fraturas emocionais. O que é uma fratura emocional? Exatamente aquilo que deveria estar numa posição e adquiriu uma outra forma. A partir do momento de uma fratura emocional, tudo que acontecer vai ser relacionado com aquilo que foi. Então, por exemplo, a pessoa que teve uma rejeição na infância, e isso foi dito pela pessoa para mim, ela teve uma rejeição, realmente ela passou por um processo difícil, cresceu, amadureceu, mas ao longo da vida, essa pessoa teve inúmeras situações. E um dia essa pessoa disse para mim o seguinte: olha o que está acontecendo comigo, a minha vida é um desastre. Eu digo, por quê? Porque tudo que acontece comigo mostra que eu sou rejeitada. Eu disse, como assim? Aí a pessoa começou a me contar uma série de fatos de um amigo que deixou de ser amigo, de uma pessoa que não respondeu um telefonema, de algo que aconteceu com outra pessoa. E essa pessoa foi contabilizando situações que ela somatizou com a rejeição que aconteceu lá atrás, e ela considerou que a sua vida, em todo o tempo, sofria de rejeição. Eu disse, não é bem assim. Você só vai conseguir lidar com as situações presentes na sua vida quando você resolve o passado. Não tem outra forma. Porque se você não resolve o passado, enquanto as situações estiverem acontecendo, você vai somatizar com aquilo que aconteceu e aquele sentimento lá de trás vai repercutir no presente. Ou seja, há uma transferência de sentimento de pessoa para pessoa. Então, o pai foi muito rígido, muito totalitário. Aí a pessoa, aliás, isso é
Isso é incrível, mas isso é uma situação que acontece com mais frequência do que as pessoas imaginam. Normalmente, uma filha de um pai autoritário casa com um homem autoritário. Aí a pessoa fala assim, mas como é que é isso? E aí muitas das vezes me perguntam e falam para mim, mas esse é o meu destino. Porque meu pai é autoritário e a pessoa casou com um homem autoritário quando ela poderia escolher e casar com uma pessoa com um comportamento oposto àquele. Aí eu explico o seguinte, na infância, essa criança aprendeu a lidar com determinado tipo de comportamento. É muito mais fácil para uma pessoa acostumada no ambiente autoritário procurar para o relacionamento íntimo uma pessoa autoritária. Porque ela já está acostumada com esse tipo de comportamento. Uma pessoa com um comportamento totalmente diferente, ela estranha, ela não consegue se relacionar bem. Ela tem mais segurança com uma pessoa com aquele comportamento que ela está acostumada. Não é questão de destino, não é sina, nada disso. É a facilidade que a pessoa tem de se aproximar com alguém de um perfil já conhecido. Por isso que ela age dessa maneira. Então, o que é preciso nós entendermos? É preciso que entendamos que a afetividade em nós, ela tem que ser trabalhada na vida de cada um. Cada um tem que trabalhar isso. Se você expressa pouco, você precisa entender que sem afetividade é difícil manter relacionamento. O filho que não tem afetividade dos pais interpreta como rejeição. A pessoa que não tem afetividade da outra entende como falta de amor. Bom, então nós vamos entender que no relacionamento conjugal, a afetividade é extremamente importante. Vamos ver alguns sinais que eu considero importantes dentro desse assunto. Sinais de carência afetiva. Quais são esses sinais? Ciúme excessivo. De uma certa forma, as pessoas têm ciúme uma das outras. Mas o ciúme excessivo é uma demonstração de uma carência afetiva. E isso prejudica tanto o relacionamento, porque a pessoa busca receber aquilo que ela não tem, aquilo que ela tem falta. Ela busca receber. E quando ela busca receber, ela não percebe que ela está sendo exagerada naquilo que ela busca receber. Aí entra aquela questão que tudo que a pessoa faz não atende à expectativa do outro e a pessoa cansa. A pessoa cansa, ela literalmente falando, ela abre mão, vamos usar a expressão mais comum, ela joga a toalha, ela desiste do relacionamento. Porque ela não consegue alcançar a expectativa do outro. Por quê? Porque essa pessoa é totalmente dependente e ela está buscando receber cada vez mais a afetividade que lhe faz falta. Essa pessoa tem dificuldade de manter relacionamentos duradouros. Quando eu falo de relacionamentos duradouros aqui, eu não estou me referindo simplesmente a relacionamento conjugal, mas eu estou me referindo a relacionamentos de um modo geral. Toda pessoa com carência afetiva é um amigo, entre aspas, por um tempo, porque ele exige muito da outra pessoa, e aí cansa o relacionamento, ele gosta de novidade, e acaba que não tem muita facilidade para manter o relacionamento com aquela pessoa. Outro sinal é a tendência de abandonar os seus próprios planos
para viver a vida da outra pessoa. Quantas vezes pessoas abrem mão? Porque, novamente, como já disse agora há pouco, a importância dela ser aceita e ela abre mão dos seus planos. Ela tem necessidade de chamar a atenção. Ela precisa que ela seja valorizada. Ao invés dela se ver pelos seus olhos, ela se vê pelos olhos dos outros. Então, se as pessoas que estão à sua volta não valorizarem essa pessoa, ela se vê como sendo uma pessoa infeliz, frustrada, porque ela se vê pelos olhos de outra pessoa. Eu dizia para uma pessoa exatamente sobre isso, um tempo atrás, porque ela fez algo com ela, e ela perguntou a uma pessoa: o que você acha? Aí a pessoa disse: eu não gostei. É como se você vestisse uma roupa, ou mudasse a cor do seu cabelo, né? Ou, não sei, alguma coisa que você fizesse de forma pessoal, segundo o seu gosto, e você perguntasse a outra pessoa: o que você acha? E a pessoa diz: eu não gostei. E aí a pessoa sai frustrada pela resposta que recebeu. Só que quando a pessoa fez, ela se achou a melhor pessoa. Por que uma opinião contrária derrubou essa pessoa? Porque aquela resposta afetou definitivamente a autoestima dessa pessoa. E ela, que antes era tão segura que ela tinha feito algo bem feito, ficou agora sentindo mal, porque alguém deu uma resposta que não era a resposta que ela queria ouvir. Aí eu digo sempre o seguinte: cada um de nós tem que ter esse entendimento que cada um tem que estar bem consigo antes de querer receber a aprovação dos outros. Você tem que estar bem com você. Você tem que se olhar no espelho, não no sentido de presunção, mas no sentido de você estar vendo você e ir bem com você, para que você não dependa da apreciação dos outros para o seu bem-estar. Então é importante entender que não faz bem esse hábito de chamar a atenção, ou então a pessoa se fazer de vítima. Muitas vezes nós vamos encontrar numa história, numa situação, aquele que se faz de coitado, de vítima, aquele que, ao invés de assumir o seu papel, ele quer manipular a situação, se fazendo de vítima. E a manipulação, ela é danosa. Não importa se é pai com filho, mãe com filha, irmão com irmão, marido com mulher, filho com pai, filha com mãe, não importa de onde parte a manipulação. Toda manipulação, ela traz um dano, ela traz um prejuízo. Nunca faça algo com o objetivo de trazer para você um benefício pessoal. Porque essa é uma das estratégias equivocadas que as pessoas usam no relacionamento. Manipulação. E automaticamente, quando a pessoa se coloca como vítima, ela não assume a responsabilidade daquilo que ela está fazendo, ela não assume responsabilidade daquilo que ela está fazendo, e ela olha para o outro para tentar trazer a atenção do outro para aquilo que ela busca alcançar. Isso é prejudicial. Bom, depois de nós identificarmos algumas questões, se aprofundássemos mais, nós teríamos um bom caminho a fazer, com algumas horas de conversa. Mas eu gostaria que você entendesse a importância de você expressar. De você expressar o quanto você ama, o que você pode
trabalhar no seu relacionamento. E aí nós precisamos partir por uma definição que eu quero nesse final de reunião estar colocando. Não basta simplesmente nós identificarmos as falhas que acontecem. É preciso nós termos o caminho para resolver. E obviamente que não é um passo, não é um estalo de dedos, não é um passo de mágica que vai mudar o seu comportamento, o seu relacionamento. É muito frequente pessoas que mudam por uma semana, mudam por 2 semanas, depois de um momento de crise, muda por um determinado período. E eu faço essa distinção entre a mudança de comportamento e a mudança de atitude. Não basta mudar comportamento, é preciso mudar atitude. Porque quando você muda só o comportamento, alguma situação está forçando você a fazer essa mudança. Alguma situação. Ou seja, olha o exemplo de uma questão financeira. Você perdeu o controle e o seu cartão está no limite e você não tem como pagar. E você muda o seu comportamento, reduzindo as suas despesas, simplesmente porque você não tem como gastar mais o cartão. E aí você busca socorro, e muitas das vezes até acontece de buscar socorro com alguém para poder aliviar um pouco o seu cartão. Mas a pessoa não mudou a atitude. O que vai acontecer quando tiver espaço para gastar dinheiro no cartão? Vai gastar de novo. Ou seja, aquela contenção, ela foi temporária. Ela não é uma contenção que houve um aprendizado para mudar o estilo de vida da pessoa. É uma contenção temporária. Na afetividade também acontece isso. Por causa das crises, por causa das situações, muitas das vezes a afetividade ela tem uma mudança temporária na vida da pessoa. E aí volta a acontecer, e é muito frequente ouvir-se isso. São ciclos na vida, hora está em cima, hora está embaixo, hora em cima, hora embaixo, hora em cima, hora embaixo, e isso cansa o relacionamento. E nós temos trabalhado no projeto de vida plena no objetivo de algo efetivo, de algo constante, de algo duradouro, de algo permanente. Não no sentido de oscilações, mas nós precisamos crescer no nosso relacionamento. Eu poderia colocar inúmeras dicas, mas eu coloco apenas 4 nesse momento. Como trabalhar a carência afetiva? Em primeiro lugar, a sua independência. Mas entenda bem, quando eu estou falando de independência, eu não estou falando você sair por aí fazendo o que bem entende. Não é bem isso. Eu estou falando da sua independência emocional. Tem pessoas que só conseguem fazer se o outro estiver junto. Tem pessoas que não conseguem se mover sozinhas. Eu digo que a individualidade não é perdida dentro do casamento. A individualidade, ela é necessária, desde que a individualidade não fira a conjugalidade. Então, se a esposa quer ir no cinema com as amigas, vamos dizer assim, isso é individualidade, desde que isso não gere um atrito com o esposo. Se o esposo quer ir jogar uma bola, por exemplo, isso é um espaço da individualidade que ele tem direito a cultivar, porém, isso não pode ferir a conjugalidade. Está claro isso? Ajuda cada um a pensar no que você faz que fere ou não fere a conjugalidade.
Porque a partir do momento que nós estamos num casamento, entenda o seguinte: principal objetivo é o casamento, não é mais a individualidade. Não é mais a individualidade. Se o objetivo fosse a individualidade, eu digo, não case. Porque não tem como casar e viver a vida de solteiro. Impossível. Isso vai gerar atritos. Então é preciso que cada um entenda a importância de se desprender da bagagem que veio lá de trás, que afetou o seu emocional, e que você seja uma pessoa independente. Eu poderia até usar a expressão uma pessoa livre. Livre, não independente para fazer o que bem entenda, mas uma pessoa livre, que possa estar caminhando com maturidade na sua vida emocional. Aí sim, esse relacionamento vai ser mais seguro. Valorização. Eu já disse agora há pouco que você não tem que ficar se valorizando pelo que os outros veem em você. Mas você tem que saber dar valor a si mesmo. Porque é muito frequente pessoas que não se valorizam, infelizmente. Porque um faz uma coisa, outro faz outra. Alguém dizia para mim, um tempo atrás, que ela viu alguém que, mais ou menos, da mesma época que ela chegou aqui na América, e essa pessoa cresceu no business que ela montou de tal maneira que ela disse, eu sou frustrada. Eu disse, por que você está frustrada? Porque eu vi fulana que começou no mesmo tempo que eu e hoje ela tem um crescimento muito grande, eu queria ter o sucesso dela. Eu disse, uau! Entenda bem uma coisa, cada um tem a sua habilidade, cada um tem o seu objetivo. O seu objetivo não pode ser o sucesso do outro, porque você não sabe o caminho que o outro fez para alcançar o sucesso que ele tem. É muito fácil nós queremos que venha no nosso colo um resultado, mas não fizemos o caminho para obtê-lo. Por isso que não há como estarmos olhando para os outros e deixando que o nosso valor diminua. Cada um, naquilo que faz, tem a sua importância. E ninguém tem o direito de desvalorizar o outro. Ou se supervalorizar. Porque a supervalorização que alguém faça é uma forma de desvalorizar o outro. Entenda bem, somos iguais. Somos iguais. Sabe qual é a diferença? Habilidades. Um tem habilidade para uma coisa, outro tem para outra. Mas não podemos estar deixando que a desvalorização trabalhe no nosso emocional. Expressão. Quando eu falo de expressão, eu falo do quanto você declara, o quanto você diz, o quanto você fala, o quanto você expressa. Porque ninguém vai saber o que você pensa se você não expressar. Então, uma palavra de ânimo, uma palavra de carinho, uma palavra de estímulo, uma palavra de fortalecimento, expressa aquilo que está dentro de você. E não tem como você pensar em duas pessoas que se amam sem expressão. Pense naquele casal de namorado que se vê de vez em quando, não pega na mão, não abraça, não beija, não diz eu te amo. Não sei se você consegue pensar num casal de namorados agindo assim. Eu penso que é bem diferente. E muitas vezes a pessoa perde o sentido de expressão. E nós precisamos aprender a manter a expressão do nosso sentimento. Afeto é a expressão física do sentimento. Por isso que eu digo que afeto
é tão importante dentro do tripé que eu falo do casamento. Eu digo que o casamento é um tripé: amor, respeito e confiança. Amor, respeito e confiança. Não são duas pernas, são três. E não pode ser uma maior do que a outra, senão vai ficar torta essa construção. E entenda bem uma coisa: tudo dentro de um relacionamento conjugal esse relacionamento pode passar pela situação mais desafiadora. Se houver afeto, isso ajuda a resolver as divergências. O problema é que as coisas ficam estranhas, e por que não dizer esquisitas, e o relacionamento entra em choque. Então espécie. E finalizando, eu coloco aceitação. Por que aceitação? Entenda bem uma coisa: é muito fácil nós queremos receber da forma como nós damos, da forma como nós queremos. Entenda bem uma coisa: eu já tenho colocado aqui que as pessoas são diferentes, e graças a Deus por isso, porque imagine se todo mundo fosse igual. Imagine se todo mundo fosse igual a você. Tem hora que a gente olha no espelho e não se aguenta, né? Imagina se todo mundo fosse igual a você. Não daria certo. Graças a Deus que Deus gosta de diversidade. Então Ele faz cada um de um jeito. E você tem que entender que aqui Ele está expressando diferente de como você queria receber. E quantas vezes isso é motivo de briga, de atritos? Porque um expressou de uma forma diferente da forma como o outro queria receber. E você precisa entender a linguagem que essa pessoa expressa, não simplesmente a linguagem que você quer receber. Porque se formos trabalhar simplesmente na linguagem que queremos receber, eu vou dizer, vamos dificultar muito o caminho do nosso relacionamento. Mas definitivamente, se nós entendermos a linguagem que o outro expressa, você pode fazer uma coisa simples, Ou seja, como é que você consegue falar "eu te amo" sem que você tenha que verbalizar a expressão? Como é que você pode falar "eu te amo" sem que você tenha que falar isso, verbalizar isso? Entenda? Naquilo que você expressa, naquilo que você faz, num carinho que você dá, que você surpreende a pessoa. E pode ser até que a sua expressão seja até numa coisa que você não goste muito de fazer. E eu vou dizer que faz parte do relacionamento conjugal a atividade doméstica, e principalmente homens não gostam muito disso, com raríssimas exceções, mas é verdade. E eu digo, muitas vezes o que a esposa precisa de expressão está naquilo que ele possa fazer, num socorro que ela precisa da ajuda naquele momento. Então é preciso que nós aprendamos a ter a independência emocional, é preciso que nós saibamos a valorização que precisamos dar a cada um, é preciso que nós entendamos o quão importante é a nossa expressão para quem está conosco e, finalizando, saber receber, mesmo que seja diferente da forma como nós queremos receber. Podemos conversar, podemos expressar melhor para chegar no entendimento, mas precisamos aprender a receber o afeto que nos é demonstrado. Bom, eu espero que isso ajude vocês a estarem
trabalhando o relacionamento, trabalhando o entendimento, porque são de doses pequenas que nós passamos em cada reunião, que nós vamos formando uma estrutura mais sólida no nosso relacionamento, e eu tenho visto isso acontecendo na vida de tantos casais que se fortalecem no relacionamento pela prática daquilo que se ouve em uma reunião. Se você não tem ainda, ou se não participou ainda das reuniões anteriores, o website projetodevidaplena.com tem as palestras desse ano, não as dos anos anteriores, mas desse ano, todos esses temas que nós colocamos aqui, ok? Obrigado a todos, um bom final de semana e até a nossa próxima reunião no dia 21 de junho. Obrigado a todos, uma boa noite.